Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é sua irmã e sua amiga Anita Castro. E nós estamos aqui no nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 da série da vida no mundo espiritual. E hoje nós vamos ver o capítulo 31. E olha que sugestivo o título desse capítulo: Vampiro. Fique comigo então até o final para que a gente possa analisar e ir percebendo o que significa esse capítulo para nós. Certamente um grande aprendizado. Meus queridos, não esqueçam de curtir esse vídeo e também partilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Vamos então à nossa leitura e eu vou posteriormente tecendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva, mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma.
Então, gente, olha, vamos prestar bastante atenção nesse caso aqui que é muito interessante. Vamos escutar com atenção o que vai sendo lido aqui e depois nós vamos refletir. É muito interessante o caso dessa irmã que está aqui diante deles pedindo socorro. Já vocês viram pela descrição, né? Aqui é descrito que ela era um vulto infeliz coberta de andrajos, com um rosto horrendo e pernas em chagas vivas. Então, nós vamos agora saber um pouco mais desse caso. Prestemos atenção porque é muito importante para o nosso estudo e para a nossa compreensão refletir sobre esse caso. Vamos à leitura novamente então. André Luiz nos conta o seguinte, que essa irmã começou então a falar. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, e depois de ligeira pausa continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimo-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, o orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje e preciso entregá-la à própria sorte. Gente, presta atenção aqui. Olha o que o irmão disse, que esta mulher não podia receber socorro na colônia Nosso Lar, porque tratava-se de um dos mais fortes vampiros que ele houvera visto até ali. Vamos entender o porquê? Continuando a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou:
Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto dos servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras.
e, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Olha só, gente, que coisa mais impressionante esse caso, não é? Essa criatura que ali chegou pedindo auxílio era uma criatura que estava em condições deploráveis. Já quando é descrito como ela estava como se fosse uma mendiga, não é mesmo? E tinha as pernas em ferida, o aspecto de carantonha, não é? Estava ali numa tristeza sem fim, né? Num desamparo sem fim, precisando de auxílio. Mas prestemos atenção nas atitudes aqui desse irmão, que é o chefe vigilante das câmaras de retificação. Ele teve a mais acertada condição de saber dirigir aquele caso para uma finalização correta, tanto para a colônia e para os irmãos que ali estavam de boa vontade, como também para aquela irmã que estava ainda em dificuldade de não querer assimilar os seus erros. Ela começa se apresentando como alguém que precisa muito de socorro. Só que já no início ela já refere que ela deseja o céu que lhe foi prometido. E, evidentemente, que ela não quer reconhecer os seus erros. Então, gente, essa é uma lição muito importante, fundamental, que a gente tem que tomar aqui para nós. É claro que nós estamos aqui na Terra para aprendermos e para servirmos. E quando nós estamos prestando a caridade, devemos prestá-la com amor. Só que, gente, vamos entender o que é a caridade? Caridade não é amparar aqueles que não querem se auxiliar. Quando nós amparamos aqueles que não querem se ajudar, nós estamos fortalecendo os seus erros, que seria o que esses irmãos fariam aqui se recolhessem esta criatura ao nosso lar, sem que ela deseje mudar. Porque veja, ela matou de forma grotesca e maldosa, extremamente perversa, conforme os irmãos aqui mencionam, 58 crianças. Ela era a conhecida por nós aborteira. Só que ela não reconhece, gente. Ela diz que ela foi boa, que ela foi pura, que ela trabalhou pela maternidade no mundo. Ela não reconhece os crimes que ela cometeu. Porque uma coisa, meus queridos e minhas queridas, é um aborto espontâneo, que acontece porque o organismo da mãezinha não está preparado e porque aquele bebê não estava de forma correta se formando. Então Deus permite que o abortamento natural aconteça. Até por provas e expiações de ambos os espíritos às vezes. Para aprendizados da mãe e do espírito que ali estaria a reencarnar. Para a complementação de provas anteriores. E enfim, nós não sabemos, mas sempre há a beneficência espiritual e divina de Deus agindo sobre esses casos. Também aqui não está sendo mencionado quando a vida da mãe está em perigo, que nesse caso, que foi que o André Luiz aqui recordou,
é feito então os abortos para prevenir a vida da mulher que está em perigo. Mas aqui eles estão falando de 58 crianças que foram de forma perversa mortas, que tiveram as suas vidas destruídas sem a condição de prosseguir a sua caminhada evolutiva. Porque, gente, é feito todo um planejamento específico e especial para cada um de nós, para que a gente possa nascer. E há uma fila de reencarne, não é tão fácil assim reencarnar. Quando uma criatura consegue a oportunidade, vem uma pessoa como essa, que é uma aborteira, e mata essa criança, impedindo a sua caminhada evolutiva. E ela não reconhece. Então, ela, na verdade, ela queria entrar na colônia como um vampiro, um dos mais fortes, como diz aqui o chefe dos vigilantes. Porque ela só queria sugar, ela só queria o benemérito de um céu prometido, segundo ela diz aqui, mas sem nada a fazer. O que será que esse espírito causaria se entrasse na colônia desse jeito, gente? Ela ia causar só males em volta dela, prejudicando quem estava ali trabalhando, como diz aqui o vigilante. Ela não tinha vontade de evoluir, ela tinha vontade de sugar a energia dos outros. Então, gente, nós temos que estar conscientes. Quando nós estamos trabalhando a serviço da caridade dos nossos irmãos, auxiliando, amparando, claro que nós estaremos sem julgar. Mas, gente, nós precisamos ter consciência. Amparar e socorrer a quem não quer se ajudar é fortalecer o erro das pessoas. Olha essa lição que nós estamos aprendendo aqui. Nós não podemos, porque nós trabalhamos ao favor do bem, fechar os nossos olhos ao erro. Sempre quando nós vamos auxiliar as pessoas, nós temos que ver quais são as suas intenções verdadeiras. E aí alguém pode dizer, mas aí eu ajudei e aí é a pessoa com Deus. Sim, certamente. Certamente. Se essa pessoa veio tentando enrolar e mentiu a situação em que estava, dizendo que queria mudar e depois se mostrou não solícita a mudança, é um problema dela com Deus. Mas cabe a nós que estamos trabalhando pelo bem e pela caridade, auxiliar a quem de fato quer mudança, a quem de fato quer se ajudar. Porque, gente, é injusto, seria muito injusto se nós ajudássemos aquele que não quer se ajudar, que quer continuar nos seus erros e nos seus enganos. Nós estaríamos ainda ajudando-o a se autocondenar e estaríamos tirando a oportunidade de quem de fato quer mudanças. Então prestemos atenção, meus amados. Isto não é julgamento, isto é conscientização. Claro que Narcisa e André Luiz aqui amorosamente queriam recolher essa pessoa, como nós sempre queremos recolher a todas as pessoas que precisam de auxílio. Mas o vigilante aqui, preparado para essa situação, ele foi e demonstrou para eles que ela não queria transformação, ela queria apenas sugar as energias alheias, aproveitar de uma situação de beneficência, de amorosidade que ela não tinha méritos ainda para receber. Então prestemos atenção, amados. Essa lição aqui é fundamental para as nossas vidas, especialmente aqueles de nós que trabalhamos na caridade, servindo as outras pessoas. Às vezes o outro está sugando a sua energia, porque ele está se repetindo no mesmo erro e aspirando aquilo de bom que você tem. Não permita, querido, querida, observe as situações, porque servir e fazer com amor é também olhar para aquele que quer ou não quer mudança. É também não alimentar os erros alheios,
porque quando nós servimos a quem está em erro, nós estamos alimentando para que essa pessoa esteja em queda. Tenhamos consciência, meus amados. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesta lição. Reflitamos com carinho e com boa vontade, porque existem muitos vampiros parecidos com essa irmã ainda encarnados na Terra e que estão às vezes nos rodeando. Às vezes da nossa família, às vezes pessoas próximas e às vezes também nas casas espiritualistas e espíritas que estamos servindo. Prestemos atenção. Temos que ter consciência. Servir com amor não é fazer papel de bobo, gente. Servir com amor não é alimentar os erros alheios. Não julgar não é não perceber o que está certo e o que está errado. Jesus tinha consciência quando servia aos irmãos. Ele sempre auxiliava aquele que queria se auxiliar. E geralmente ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Recomendando: vai e não erre novamente. Jesus sondava os corações, meus amados. Então, imitemos o nosso Mestre. Sirvamos sim com amor e sem julgamento, mas conscientizemo-nos e demos a oportunidade de mudança àqueles irmãos que ainda não querem mudar, porque eles também serão amparados pela providência divina, mas eles terão que aprender a mudar, a transformar aquilo que não é bom, para que nós não sejamos objetos de sucção de vampiros, tanto energéticos quanto materialmente também, porque há pessoas que ficam sugando aquilo que temos e não dão nada em troca, só querem. Então prestemos atenção, meus amados, esta é uma lição muito importante para as nossas vidas, muito. Quem de nós já não passou por situação similar? De estar servindo, de estar auxiliando, de estar amparando e a outra pessoa fazendo errado. Precisamos aprender com as situações, queridos. Às vezes demoramos muito, mas aprendemos. Eu já passei por situação similar. Demorei muito a aprender e a entender que eu estava alimentando o erro do outro, quando eu estava lhe amparando, sem que ele quisesse mudança. A outra pessoa tem que querer mudança, meus queridos. Tem que querer transformar a vida. Tem que perceber os seus erros. Tem que mudar. Para crescer, para evoluir. Não porque nós estamos estendendo a mão, mas para o seu próprio bem. E para que nós sejamos preservados também, meus amados. Porque nós também, como estes que estão tentando nos sugar, somos espíritos em evolução. E às vezes nós estamos aqui servindo e aprendendo a controlar e a transformar os nossos sentimentos, que é o caso aqui de Narcisa. Narcisa está aqui servindo nas câmaras de retificação e nós já vimos em capítulo anterior que a própria ministra veneranda aconselhou-a que ela fique 10 anos servindo. Ela ainda tem quase 4 anos para servir aqui, porque ela precisa aprender a mudar a sua forma de sentimentos. Talvez excessivos tenham sido seus sentimentos. Às vezes, meus amados, nós estamos com os nossos sentimentos distorcidos. Porque piedade é uma coisa, gente, e fazer papel de bobo é outra. Às vezes nós estamos fazendo papel de bobo. Eu fiz papel de bobo por muitos anos, acreditando que eu estava agindo com amor, e não estava, gente. Eu era prejudicando o outro, porque o outro vinha, se servia de mim, eu fazia tudo com muito amor e boa vontade, só que essa pessoa não queria mudanças, ela era um vampiro. Percebe? Pessoa da minha família, que afastou-se quando viu que eu não lhe serviria mais como uma presa para a sua sucção vampiresca. E às vezes, gente, o afastamento é necessário.
Nós já estudamos aqui na aula do ESG sobre a questão, às vezes, que as famílias vão se desfazendo mesmo aqui no plano físico. Então, você auxilia. Claro que você auxilia. Você ampara, você estende as mãos. Mas você tem que aprender a considerar se o outro está fazendo a sua parte para a transformação e mudança benéfica na sua própria vida, ou se ele está sugando você. É isso que nós temos que aprender, gente. Porque nós não podemos alimentar o erro alheio. Essa pessoa também será servida, também será conduzida aos caminhos do bem, mas ela precisa querer. Enquanto não quiser, vai ter que passar por provas e expiações até que aprenda e até que abra o coração para as transformações. Isto é amor, isto é agir com consciência espiritual, que é o que o nosso irmão está aqui ensinando para todos nós, não somente para Narcisa e para André Luiz. Reflitamos então, meus amados, sobre esse capítulo muito interessante e muito especial, que nós possamos aprender com essa lição, que possamos considerá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente possa evoluir e também auxiliar a evoluir aqueles que se aproximam de nós, não lhes alimentando os erros, mas amparando-os, sim, com as nossas preces e orações, pedindo a Deus para que essa pessoa aprenda a mudar naquilo que é necessário que mude para a sua própria evolução. Sendo assim, meus amados, vou me despedindo de vocês, antes lhes convidando para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que juntos possamos fazer aqui o Evangelho no Lar, para iluminar os nossos lares com a presença amável de Jesus e de suas comitivas espirituais generosas e abençoadoras. Também nas quintas-feiras, às 18h30, para nos reunirmos aqui no canal Universo da Mulher, para juntos fazermos novamente os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos do passe, que são provenientes do amor bendito e divino de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, vindo através da amorosidade da espiritualidade superior. Desejo então que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha amada, e todos os nossos benfeitores espirituais possam estar sempre conosco, nos conduzindo ao bem, que é o que eles sempre fazem, e que nós estejamos com os nossos corações, mentes e espíritos abertos à transformação, às mudanças necessárias, e que sejamos gratos a tão infinito amor que nunca nos deixa sós, fazendo com boa vontade e dedicação a nossa parte. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando muita paz e harmonia a todos nós. Até nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.